Vamos estar aqui pregando a verdade. Quem quiser dar ouvido à palavra de Deus, amém, será bem-aventurado. Mas quem não quiser, amém também. Não é nem por força nem por violência. Glória a Deus. Mas eu digo para vocês, na hora que eu, por exemplo, estou lutando aqui no verão, tem um lugar lá que o povo quer, eu vou lá. Eu não pelejo com o jabuti para ficar em lado de pau, que eu não sei como para mesmo. Glória a Deus. Amados irmãos e ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui no interior da igreja Pentecostal Aliança com Deus. Hoje é o prosseguimento da campanha em favor da família. Vamos ler a palavra de Deus para que o Senhor Jesus venha falar conosco uma mensagem aqui esta noite. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios. Glória a Deus. Livro de 2 aos Coríntios, capítulo 1. Glória a Jesus. Capítulo 1 de 2 aos Coríntios é onde Deus quer falar conosco. Verso 3 a seguir. Glória a Deus. Livro de 2 Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 a seguir. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui Paulo falando sobre a consolação do apóstolo em meio aos sofrimentos. Glória a Deus. Há pregadores que pregam dizendo que crente não tem luta, não tem tribulação, que crente tem que viver numa vida boa, numa vida de príncipe, né? Porque o nosso Jesus é rei e nós somos filhos de rei, então somos príncipes. Mas a palavra nos mostra diferente dessa versão que eles usam. A palavra nos mostra que, começando lá da igreja primitiva, que todos os irmãos apóstolos e da igreja primitiva sofreram perseguições e até morreram. Vamos ver. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que viverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, é para a vossa consolação e salvação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabemos que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, agradecendo-te, Senhor, por esta palavra nessa noite que acabamos de ler. Usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor para transmitir a sua palavra ao teu povo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assente. Glória a Deus e louvado ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Paulo é aquele apóstolo que caiu do cavalo, né? Aquele homem bravo, aquele homem valente, aquele homem cruel, que todo mundo tinha medo dele. Mas veja o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando esta pessoa aceita Jesus. Paulo, ao conhecer Jesus,
ele aceitou Jesus como seu Salvador. E aquele homem que era do coração perverso, fariseu, que os maiores perseguidores da igreja de Jesus são os fariseus. Aquele homem fariseu, perseguidor, que matava, que batia os irmãos, espancava a irmandade, agora, depois de convertido ao Evangelho, depois de ter encontrado com Jesus e conhecido a verdade, ele passa a pregar a palavra de Deus, ele passa agora a mostrar para os irmãos a verdade que tinha libertado os irmãos, que agora libertou ele também. E em meio às grandes batalhas de Paulo, as suas 3 viagens missionárias, em meio a estas viagens, Paulo sofreu grandes perseguição, naufrágio, prisões, noites frias, foi mordido por cobras, serpentes, né? Foi um dia espancado tanto que o povo achou que ele tinha morrido. Outro dia, para fugir de quem queria matar ele, tinha cercado a cidade para poder matar ele, os irmãos colocou ele dentro, mais ou menos, vão conhecer, de um balaio assim, e desceu ele com as cordas pelos muros da cidade, colocando ele lá do outro lado da cidade, para que ele pudesse fugir. Enfim, Paulo foi muito perseguido, Paulo foi muito, sofreu muitas tribulações, muitas perseguições, por amor ao Evangelho. Claro que não somente ele, mas toda aquela igreja primitiva do tempo de Paulo, do tempo de Pedro, do tempo dos apostolados. Mas Paulo aqui agora, escrevendo para os irmãos de Coríntios, ele vem me dizer o nome de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus de misericórdia, de toda consolação, que tem o Senhor Deus que nos consola em toda a nossa tribulação. Olha bem, que nos consola, esse Deus, bendito seja o Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Quem consola é Deus, né? Que nos consola em toda a nossa tribulação. Lendo aqui, meus irmãos, esse verso 4 aqui, nós podemos ver que Paulo vem dizer que Deus nos consola de toda a tribulação, que é lutas, que é perseguição, né? Então Paulo vem dizer aqui, afirmar que Deus nos consola nas tribulações. Diferente nós vemos daqueles pregadores do Pix, diferente nós vemos daqueles pregadores da prosperidade, diferente nós vemos daqueles pregadores que querem like, que quer curtida, que quer que você se inscreva no canal, pregadores da internet, né? Olha, pastor, você não está na internet, não, eu estou dentro da igreja fazendo a transmissão. Glória a Deus, você não me vê. Eu participo de live, prego nas lives, mas você quase não me vê. Por quê? Jesus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou ir nas lives. Ah, pastor, mas as lives alcançam o mundo inteiro. Sim, alcançam o mundo inteiro. Mas você pode ver que a maioria dos pregadores que estão pregando nas lives, pelo Facebook e outros lugares mais, estão só atrás de dinheiro. Aí ele te pede uma ajuda, te pede uma oferta, te pede um amigo para você mandar um Pix, entendeu? Agora eu te pergunto, qual o milagre você está recebendo? Qual a bênção que você está recebendo pela live? Eu vejo muita mentira, eu vejo muita enganação, eu vejo muita profecia da carne, revelação da carne. E as pessoas ainda nos trazem ainda prego,
que nós somos filhos de Deus, que é rei, somos filhos do rei, então nós somos príncipes, não temos luta, não temos tribulação. Está enganado, né? Um certo dia, um irmão que já até partiu para a eternidade encontrou um outro irmão que era do mesmo ministério, tinha saído, aí tinha ido para outro ministério, tinha mudado de vida, estava andando de carro. Não falou, agora você está de boa, hein, andando de carro novo. Ele falou, é claro, sou filho do rei, né? Sou príncipe. Os príncipes desfrutam das melhores bênçãos na terra. Eu não vejo isso na Bíblia, não. Eu vejo na Bíblia que para você ter uma vida financeira boa, tem que ser fiel. Deuteronômio capítulo 28, você confere. Tem que ser fiel. Eu vejo na Bíblia que Jesus disse: se vós guardardes a palavra da minha paciência. Paciência. Por que paciência? O que te faz, o que te exige você ter paciência? Luta, tribulação. Quando a mãe está passando uma tribulação com o filho, está passando uma luta com o filho, e ela não quer bater no filho, muitas vezes ela suporta ali aquela raiva, aquele sofrimento, aquela ansiedade, aquele desejo de bater no filho, porque não quer bater no filho. Ela suporta, isso é, ela tem a paciência para suportar aquilo, para no seu preciso ela bater no seu filho. Então, o Senhor Jesus diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação. Está mostrando o quê? Que nós somos tentados. Está mostrando que nós somos provados. Está mostrando que nós somos tentados. Agora os pregadores da prosperidade, os pregadores da live, os pregadores da mentira, do engano, os falsos profetas, não pregam assim. Porque nós temos que padecer como Cristo padeceu, temos que até morrer como Cristo morreu, como os apóstolos. Não prego que não. Se o irmão dizer, estou passando tribulação, eu vim dizer, você está em pecado, você está no erro, por isso que você está passando essa luta, por isso que você está assim, sem prosperidade, por isso que você não prospera, porque você está no erro, você está no pecado. Não, irmão. Tem muitos irmãos aí que estão nadando na prosperidade, no dinheiro, mas estão em pecado. Muitas vezes até o próprio pregador que está pregando assim, acusando o irmão, a irmã, de que a irmã não prospera, a irmã não vai para porque está no pecado, mas ele próprio está no pecado. Em vez do irmão da irmã estar, ele está, e fica julgando o irmão, julgando a irmã. Agora, a luta é para quem é fiel, as tribulações é para quem é fiel. Quem não é fiel não passa por luta, quem não é fiel não passa por tribulação. Por que Paulo passou por tribulação? Porque ele era perseguidor da igreja? Contrário, se você for ver, Paulo não estava perseguindo a igreja, ele não tinha nenhuma perseguição. Ele estava cheio de soldados em volta dele e tinha um apoio do Gamaliel, que foi quem o formou Paulo na letra, na lei e no conhecimento que ele tinha. Paulo estava muito bem protegido. Paulo passou a sofrer perseguições depois que ele aceitou a Cristo, depois que ele mudou de vida e foi ser fiel a Jesus. Então, meu irmão, dá graças a Deus. Se você está passando por luta, se você está passando por perseguição, é porque você tem sido fiel a Deus, é porque você tem se mantido sincero a Deus. Sim, vai levantar as lutas contra você, vai levantar as perseguições sim contra você, mas permaneça. Glória a Deus. No capítulo 24 de Mateus, se não me falha a memória, verso 13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então está na luta, persevere. Jesus também sofreu perseguições. Quantas vezes os fariseus quiseram matar Jesus? Quantas vezes os fariseus quiseram prender Jesus? Quantas vezes procuraram ocasião para poder condenar Jesus? Foi até que chegou o dia que a palavra deveria se cumprir. Aí então
para cumprir a palavra, eles o acusaram, uma acusação falsa. A Bíblia mostra que foi ainda por inveja, e o condenaram a morte de cruz, mas porque a palavra tinha que se cumprir. Mas durante todo o ministério de Jesus, que durou 3 anos na terra, nós vemos que ele foi perseguido durante todo o seu ministério, a ponto de um dos seus o trair e o entregar à morte. Não é, meus irmãos, diferente que no nosso meio também vai ter alguém que vai nos levantar contra nós, nos entregar quem sabe a autoridade, nos entregar aos nossos líderes, nos entregar ao nosso pastor superior a nós, e enfim, isso também, se aconteceu com Cristo, também acontece nos nossos dias. Se no meio da igreja, no meio dos discípulos, no tempo de Jesus, eram 12, tinha um que era traidor, imagine dentro da igreja, de cada 12, quantos traidores tem dentro da igreja? Então, meus irmãos, é desse jeito. Se você é fiel a Deus, não pense que não vai ter luta, não pense que não vai ter provação, não pense que não vai ter para você tribulações. Sim, vai ter, porque o próprio Satanás vai vir te atribular, vai usar pessoas para se levantar contra você, para querer te acusar, para querer te condenar. Mas não se esqueça, Paulo também diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Permaneça sendo fiel ao Senhor, que depois desta vida você vai ver o quão valeu a sua fidelidade a Deus. Glória a Deus. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiveram em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Além de nós passar tribulações, além de nós passar perseguições, glória a Deus, nós somos consolados por Deus e temos que consolar a igreja também. Isso é o que Paulo veio nos mostrar aqui. Temos que consolar a igreja também. Aquele irmão que está passando luta, que vem com o pastor, vem com a irmã dizendo: oh, irmão, estou passando tanta luta, eu não estou dando conta, eu não sei o que fazer, meu irmão, está assim. Paulo aqui, no verso 4, diz que nós temos que consolar ele nas lutas, nas aflições. Jesus manda nós orar pelos outros. Paulo já vem falar para que nós venhamos. Jesus manda nós orar para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos odeiam. Paulo já manda nós orar pelos outros nas tribulações. Glória a Deus. Quando eu vejo, meus irmãos, uma igreja ou um ministério que não tem luta, na porta daquela igreja é cheio de carro novo por lado. Tem igreja aí que carro estaciona de um lado e outro, de fora a fora, até dificulta o trânsito no local. Só tem magnata. Hoje os pregadores da prosperidade pregam, pela pregação deles, nos dá a entender que a salvação vem para os ricos. Enquanto Jesus diz, e Jesus manda, pregar o evangelho aos pobres. Quando Judas veio murmurar e dizer para Jesus: olha, essa mulher derramou esse azeite aí, essa mirra caríssima, ela deveria vender e distribuir aos pobres, seria mais vantagem. O que Jesus disse? Olha, essa mulher fez uma boa ação para comigo, me preparando para a minha morte daqui a uns dias. Mas vós sempre tereis os pobres convosco. No capítulo 10 de Marcos, Jesus manda um rico vender tudo que tem e dar aos pobres e seguir ele. Você vê que Jesus,
Ele veio para salvar todos, tanto a rico como o pobre. Mas você vê que Jesus tinha uma preocupação maior com os pobres. Aí você vê os pregadores da prosperidade, os pregadores da teologia, né? Você vê os pregadores dos cursos aí, pregarem nas pregações. Você vê que a pregação é só quem é rico, só quem prospera que é salvo. Não é assim não. Lázaro, quando morreu, ele era mendigo. E a Bíblia diz que ele foi salvo. O pobre Lázaro, o mendigo Lázaro. Glória a Deus. Lázaro, um amigo de Jesus lá de Betânia, pelo que a Bíblia revela, ele era pobre. Jesus, quando chegou na casa de Marta, onde estava Marta e Maria, nós podemos ver que Jesus sentou no banco, pelo que diz as Escrituras, para poder pregar a palavra. Um banco, irmão. Banco que até está de banco de madeira, uns lugares simples, para pregar o Evangelho. E Jesus mostra que a palavra mostra que Jesus sempre estava na casa dos pobres. Zaqueu era rico, mas veja a diferença do povo hoje. Zaqueu prometeu a salvação como prova de que ele tinha arrependido do seu pecado e que o seu coração não estava preso no que tinha. Ele prometeu a Deus de dar a metade dos bens dele aos pobres, e se tivesse roubado alguém, ele ia retribuir 4 vezes. Você vê alguém até no meio da igreja fazer isso, ajudar o irmão aqui, o irmão pobre. Às vezes tem um irmão lá que está com a energia atrasada. Você vê eles fazer isso? Você não vê ninguém ajudar. O irmão está sem alimento em casa, você não vê ninguém fazer uma cesta para ele. Só pensando em si próprio, no seu ego. Não, irmãos. Esses aí não tem muito a ver, não, irmãos. Não são fiéis à palavra de Deus. Vive de aparência. Mas se você é fiel com Deus, você vai ter certeza. Você tem perseguição, você tem tribulação, mas também Cristo está com você. Glória a Deus. O próprio Deus te consolará nos dias da tua angústia, nos dias da tua tribulação. Os momentos que Deus mais falou comigo foi nos momentos das minhas tribulações, foi nos momentos das minhas lutas. Na hora que eu olhava para um lado e para outro e não via saída, foi na hora que Deus falou comigo. Foi às vezes que Deus andou falando comigo. Glória a Deus. Você vê tanta profecia dentro da igreja e não vê nenhuma profecia cumprindo. Por quê? Porque não é fiel a Deus, irmãos. E o Senhor está caçando homens e mulheres que sejam fiel a Ele, que façam diferença na terra. Mas pastor, mas se eu for fiel a Deus, eu vou passar luta. O que importa é você ter o seu nome escrito no livro da vida e ter o direito de salvação naquele dia. Aleluia, glória a Jesus. Quem não quer passar perseguição não quer salvação, porque a Bíblia diz que é com muito esforço que alcançaremos a salvação. Glória a Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, dizia Paulo aqui, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Cristo te consola. Está na luta, Cristo te consola. Me lembro de uma grande prova que eu estava passando. Acabou meu dinheiro. Eu peguei meu salário, dei tudo em casa para ajudar meus pais. E aí Deus permitiu, meus pais não eram crentes, o inimigo usava eles para se levantar contra mim. E o que eles mais faziam era me deixar sem comer. Tanto é que quando eu me casei, eu pesava 56 quilos. Um jovem com 1,70 m de altura pesando 56 quilos. Era só o couro e o osso. Passar lutas e tribulações. Aí, era um belo dia, eu não tinha almoçado, tinha comido ovo batido. Sempre isso acontecia. Era o meu almoço e minha janta.
quando eu estava nesse tipo de luta. Ovo batido com farinha. E eu só tinha um dinheirinho. E o dinheirinho que eu tinha, por incrível que pareça, estava para comprar somente um ovo para eu comer batido na hora do almoço. E eu, naquele aperto, no fundo do quintal da casa da minha mãe, debaixo de um pé de cupuaçu, para quem conhece, né? Lá debaixo eu olhei assim e falei assim: agora, Deus, o que eu vou fazer? O dinheiro que eu tinha, eu comprei esse que não comer agora. Só tem uma bolachinha que a bolacha recheada. E agora, na hora da janta, o que eu vou fazer? Não tem nada. O que eu vou fazer, Jesus? Falando ali com Deus, quando eu ouvi a voz de Deus dizendo: ora que eu te dou a vitória. Bom, eu saí dali, como não tinha para onde eu ir, eu saí andando na rua sem destino, orando em espírito, falando com Deus e chorando. Como foi? Passei o resto do dia todo orando a Deus em pensamento, clamando, falando com Deus. Sem contar que todos os dias eu estava em 6 horas ou 6h30, fazendo meia hora ou 1 hora de oração. Isso era todos os dias. Então naquele dia ali, quando Deus falou isso comigo, eu saí na rua andando sem destino, só para ficar orando, falando com Deus. Voltei para casa, orando ali naquela luta. E quando foi na hora da janta, em torno das 7h30 da noite, mais ou menos, eles arrumaram tudo ali, a janta, prepararam a janta lá, chamou a turma para jantar. E eu estava deitado na minha cama de beliche, para época, solteiro, morava com meus pais, então dormia na cama de beliche embaixo e em cima do meu irmão. Eu estava ali deitado ali, só pensando na vida. E eles lá se preparando e comendo. Quando de repente uma coisa que nunca mais minha mãe fez, nunca tinha feito isso e nunca mais fez depois disso. Minha mãe chega lá em mim com uma comida no prato me entregando na mão. É Deus ou não é? Nunca minha mãe tinha feito isso e nunca mais também fez isso. Era Deus agindo ou não era? Então nas tribulações, irmãos, nós somos consolados. Nos momentos das minhas grandes lutas, das minhas maiores lutas, foi o tempo que Deus mais me usou na obra dele. E podemos conferir na Bíblia Sagrada. Quanto mais Paulo era perseguido, mais Cristo operava através de Paulo. Quanto mais os discípulos eram perseguidos, mais Cristo operava através dos discípulos. Como que o meu irmão quer ser usado por Deus se não quer pagar o preço? Aí agora está a resposta: por que os pastores hoje não combatem contra o pecado na igreja? Por que os pastores hoje não combatem contra o erro na igreja? Deixa os irmãos andar de qualquer jeito, deixa as irmãs andar de qualquer jeito. Por quê? Porque não quer passar luta, porque não quer passar tribulação, não quer pagar o preço. Aí você vê que Deus não usa esses pastores. São pastores vazios. Mensagem até é uma mensagem de conhecimento. Você vê que a pessoa tem conhecimento profundo até na Bíblia, mas é uma mensagem vazia. É uma mensagem que você não sente Deus falar com você. Glória a Deus. Por onde eu tenho pregado, irmãos, Deus tem falado com as pessoas. Só esse mês que eu ganhei 2 almas para Jesus aqui. Glória a Deus, 2 almas. Não vieram hoje, mas tem uma que vem direto, a outra eu ganhei foi domingo passado. Hoje não veio, mas vai comparecer em nome de Jesus. Se não for, a gente vai atrás. Então o que acontece? Através da mensagem, você vê esse pregador pregar com sabedoria profunda dentro da Bíblia. Você vê uma que tem um conhecimento danado, mas não vê nenhuma alma assim para Jesus. Aí você vê uma pessoa como eu, uma pregação simples assim, mas quando tem
ali alguém que não é crente, faz o apelo, levanta a mão para aceitar Jesus. Por quê, irmãos? Porque é uma mensagem simples, mas é uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo de Deus. É uma palavra que fala no coração. É uma palavra que é o Espírito de Deus que está falando, e é bíblico. O próprio Jesus disse que o Espírito de Deus nos colocará a palavra em nossa boca, é o qual devemos falar. Glória a Deus. Então, meus irmãos, temos tribulações, somos provados, somos, mas não somos vencidos. Em modo nenhum, em momento nenhum, você vê o servo de Deus passar por tribulação e ser vencido. Às vezes, você olha e vê e fulano está vencido, não está vencido, ele está quase vencido. O inimigo pensa, agora eu derrubo ele, agora eu venço ela, agora eu estou na minha mão. Não pensa que não, Deus não vira a volta, não levanta de uma vez e Satanás é desmascarado. Glória a Deus. Não tem um servo de Deus, um justo sequer. Não tem um justo que ele é vencido pelo inimigo. Não tem um justo. Todos aqueles que foram fiéis a Deus sempre foram vencedores. Nós vemos isso na história do povo de Deus lá atrás, Israel. Todas as vezes que eles eram fiéis a Deus, podia levantar um inimigo que fosse, por mais experiente que fosse nas guerras, em armações, em tudo, mais prático que fosse, e mais numerosos que fosse, o povo de Deus poderia ser um povinho, pouquíssimo em número de pessoas, de soldados que combatessem, mas Deus fazia o seu povo ser vencedor. Lembra lá de Gideão? Deus entregou a vitória para Gideão com quantos homens? 300 homens. Para que a quantidade de soldados do inimigo. Lembra de Eliseu quando estava no monte e o rei da Síria fechou de exército a cidade? O moço do Eliseu, nossa, meu Senhor, nós estamos enrolados, está cercado de exército em volta do mundo. Agora acabou com nós. Eliseu, Senhor, abre o olho para que ele veja. Quando Eliseu falou aqui, Deus abriu os olhos dele, o que ele viu? Multidões e multidões de anjos prontos para a batalha a favor de Eliseu. O homem de Deus, a mulher de Deus que é fiel, Deus luta por ele. Se está na prova, Deus está na prova com ele. Lembra de Daniel? Estava na cova dos leões, Deus mandou o seu anjo para proteger. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi lançado nas covas foi lançado lá na fornalha de fogo ardente. Deus esteve presente e livrou eles. Glória a Deus. Assim, o nosso Deus é o mesmo de hoje. Quantas provas você tem passado, irmão? Que às vezes você pensou, não vou dar conta, eu não venço, eu vou desistir de Jesus. Ele foi lá e te sustentou, te levantou, te sustentou e você venceu. É nas tribulações que Deus fala conosco, irmãos. É nas lutas que Deus fala conosco. É nas lutas que Deus está mostrando ao ímpio que Ele é conosco. Quantas pessoas olhavam para você e desejavam o seu fracasso, sua derrota, e hoje eles estavam querendo que você estivesse na lama, hoje você está mais firme do que nunca. Satanás, que estava usando eles na vida dele, foi envergonhado. Glória a Deus. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Paulo dizendo, se somos consolados, é para a nossa salvação, consolação e salvação. Quer dizer, através das nossas tribulações, Deus consola alguém, porque Ele nos usa para consolar com a palavra de esperança, com a palavra de ânimo, com a palavra, meus irmãos, que vem levantar o que está caído. Glória a Deus. Consola a pessoa e ainda dá força para a pessoa se salvar. Glória a Deus. Amém? Ou, se somos consolados para a vossa consolação e salvação,
a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Glória a Deus. Veja aí. Veja aí. Paulo, com a sua experiência, dizendo aqui, glória a Deus, graças a Deus, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Quer dizer, não somente a igreja, mas também os apóstolos padeciam as tribulações. Mas ele vem dizer aqui que pela mesma as tribulações que eles passavam para que fossem consolados. Glória a Deus, para a vossa consolação e salvação, a qual se opera suportando os fracos, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Glória a Deus. Tanto a igreja quanto os irmãos, o apóstolo, padeciam aflições. Assim é também a igreja que é fiel a Cristo, ela padece, ela sofre aflição, ela é perseguida. O pastor que é fiel a Deus, ele é perseguido, ele sofre aflição, ele sofre tribulação, mas, glória a Deus, em tudo isso, Cristo nos consola e nos ajuda a vencer. Assim podemos dizer, como Paulo disse, em Cristo em tudo somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito de Deus continue falando com você, meu irmão e minha irmã. Quero fazer uma oração agora, neste momento, em favor de todos os meus irmãos que estão me acompanhando nessa transmissão, e também para os irmãos que estão aqui conosco, ouvindo esta mensagem, esta pregação, hoje no prosseguimento da campanha em favor da família. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, de oração, eu oro, meu Deus, juntamente com esses irmãos que nos ouvem nessa transmissão, com os irmãos presentes, meu Pai, nesse culto. Deus, vem operar na vida de cada irmão, vem operar, meu Deus, na vida de cada irmã, jogando por terra, Senhor, meu Deus, todas os levantes, todas as calúnias, todas as perseguições, visitando o lar do meu irmão, visitando a casa, visitando a família, operando milagrosamente, Senhor, na vida de cada pessoa, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, Senhor. Jesus querido, Jesus maravilhoso, trabalha, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, trabalha, Jesus, em nome do Senhor Jesus, de uma maneira maravilhosa. Aquela pessoa que está sentindo dor, meu Pai, faça essa dor desaparecer agora. Faça essa pessoa ser curada milagrosamente, em nome de Jesus. Meu Deus, esta pessoa que é vítima de obra de macumba, faça essa pessoa vomitar essa macumba agora, Jesus. Em nome de Jesus, repreende esse demônio da macumba que foi invocado, meu Deus, seja nas encruzilhadas, na Matas Virgens, na cachoeira, seja, meu Deus, aonde for, esse demônio que foi invocado para, meu Deus, destruir essa pessoa com esta obra de bruxaria, com esta obra de macumba, repreenda agora, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Senhor, visita essa pessoa que está orando comigo, visita essa pessoa que está fazendo um propósito com o Senhor. Meu Deus, ajuda cada um, essa pessoa que enfrenta dificuldade no seu lar, em contendas, meu Pai, briga, dissensão, repreende de dentro dessa casa, repreende, meu Pai, essa briga, essa dissensão, na vida conjugal, meu Pai, desse casal, em nome de Jesus. Toda obra do diabo sai agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês que estiveram nessa transmissão. Vou despedindo de todos vocês e deixo um convite para todos vocês que moram por aqui na região, glória a Deus, ou em Goiânia mesmo, quiser vir nos visitar. A Igreja Pentecostal Aliança com Deus está na Rua das Águias, quadra 2, lote 3, no setor Jardim Floresta, em Trindade, aqui no Trindade 2, abaixo da praça da subprefeitura e em frente ao pregão. Você pode vir receber a sua bênção. Os cultos aqui são quartas-feiras, sexta e aos domingos, no horário das 19 horas. Eu, pastor Nilson, sempre estarei aqui,
Glória a Deus, para pregar e orar por vocês nas campanhas que aqui nós estamos em andamentos e que ainda não iniciaram também. Porque acabando um, nós levantaremos outro, iniciaremos outro, né? Então Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e voltamos, se Deus permitir, sexta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe, paz do Senhor, povo de Deus.